Será que é possível gozar de uma certa reputação perante os grupos chamados de progressistas e, ao mesmo tempo, não aderir completamente às premissas que eles defendem? Bom, imagina que você viva no século XVIII, na Inglaterra, você é contra a monarquia, você é contra a exploração dos trabalhadores. Obviamente você vai receber o ódio dos grupos chamados conservadores e você pega as suas tralhas e vai para a América do Norte. Lá na América do Norte você participa ativamente da revolução que deu como resultado a independência e o surgimento da nação norte-americana. E naquele momento, logo após o surgimento dessa nação, você goza de certo prestígio entre os chamados pais fundadores dos Estados Unidos da América. Mas, de repente, a sua fala, você começa a insistir nessa coisa de que, olha, não dá para ser cristão e democrata e, ao mesmo tempo, você defender a escravidão. E você não se contenta com isso. Você vai além. Você diz que um homem e uma mulher ele pode se unir a Deus sem passar necessariamente pela Bíblia e pela igreja. A coisa não pegou bem para ele. Agora imagine que essa pessoa ela vá para a saia dos Estados Unidos da América, vá para a França e participe da Revolução Francesa. Participe ativamente. Goze de prestígio entre os revolucionários franceses. Mas você, por entender lá no século XVIII que a pena de morte não era adequada, você se posiciona contra a morte do monarca Luís XVI. Não pegou bem. Mas você passa um pouco mais dos limites. Você diz que é contra uma democracia que se baseia no voto censitário, ou seja, vota quem tem patrimônio. Quem não tiver patrimônio não tem direito ao voto. E aí, mais uma vez, você cai em desgraça. E por terminar, você volta aos Estados Unidos da América, já com pouco prestígio, e ao morrer, lá no seu velório, estão presentes apenas 6 pessoas, um número suficiente de pessoas para carregarem o seu caixão. Tudo isso aconteceu com Thomas Paine. Ele era um escritor um dos mais vendidos do seu tempo. Apesar de ser um autor de best-sellers naquela época, não ganhou nenhum tostão porque ele não acreditava que era válido ganhar dinheiro com a propagação dos ideais dele. Ainda assim, apesar dele ter participado da revolução, do processo de independência norte-americana e da Revolução Francesa, ou seja, ele transitou ativamente e com certo prestígio entre os grupinhos chamados progressistas daquele tempo. Ainda assim, morreu em desgraça. Em Harvard, ainda no tempo da vida de Thomas Paine, distribuíam panfletos associando a imagem dele com a imagem do capeta. Então, como é que fica nós, nesse nosso século atual, no século XXI? Nós podemos transitar entre os grupos chamados progressistas e, ao mesmo tempo, discordar deles aqui e acolá, sem que eu corra risco da minha reputação ir para o ralo? Porque, em tese, as pessoas acreditam que há um confronto entre os chamados conservadores e os chamados progressistas. Mas e se eu não entregar uma fidelidade canina a esses grupos progressistas, haverá complacência comigo? Ou dane-se a minha reputação? E aí, o que você pensa? E talvez você acredite, mas eu nas redes sociais eu tenho meus próprios seguidores, eu tenho os meus próprios inscritos no canal no YouTube, eu não sou qualquer um para ser cancelado. Novamente, Thomas Paine não era qualquer um.
Foi um dos autores mais lidos em seu tempo. Ainda assim, foi cancelado. Ele foi perseguido e odiado pela monarquia inglesa e cancelado, aviltado por ditos iluminados norte-americanos e revolucionários franceses. E aí talvez você se questione, bom, mas o que leva essa campanha de cancelamento? É apenas intolerância? Eu não admito que alguém pense diferente de mim? Eu não admito rebeldia dentro do meu grupo? Ou é uma disputa de poder? Olha, fica mais fácil eu atacar alguém que é chamado de conservador se eu sou progressista e de repente eu me sinto em uma certa situação de vulnerabilidade se alguém que tem uma casca de progressividade começar a questionar alguns pontos da minha tese, o que sustentam o meu grupo social, o meu grupo progressista. Como é que fica isso tudo? Indo um pouquinho além, essas divergências, elas são importantes apenas em questões políticas ou, por exemplo, no movimento artístico? Se você não cantar, não piar exatamente como determinado grupinho de determinado movimento artístico falar que você deva cantar, você é limado. Como é que fica essa intolerância, se é que ele existe, nos chamados grupos progressistas? Eles descem o pau apenas nos chamados conservadores ou qualquer pessoa que ousar discordar, ainda em menor grau, do que eles entendem como correto, vai para o bueiro? E aí, você já pensou nisso? Esse era o recado que eu tinha para dar hoje, tá bom? Fiquem bem, boa semana. Beijos para todos.